palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. Profeta Ezequiel, capítulo 11. A partir do versículo 22. Ezequiel 11, 22. Diz assim: Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Diga assim: quando se vai a glória de Deus. Tomai vossos assentos. E em virtude do congresso não tivemos escola bíblica dominical no domingo. E para nós não perdermos a sequência, quero fazer um resumo desta lição nesta noite. Nós vimos na lição passada o que estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém. As abominações, toda sorte de idolatria estava ali. E agora eis a razão do afastamento da glória de Deus, em consequência e consequentemente a destruição do templo. Mas o que significa a glória? A glória de Deus no hebraico, ela é kavod. Essa palavra kavod no hebraico, ela tem um sentido de glória e de peso, de esplendor, de copiosidade, de majestade, de riqueza, dando a quem mede algo ou de alguma coisa muito importante. Quando se fala de peso, a glória de Deus, ela tem um peso, tamanho. Se fala muito hoje em pregador de peso, né? Cantor de peso, porque tem um nome, né? Quando chega, quem está lá é fulano e tal, aí a pessoa vai, pelo peso que há no nome daquela pessoa, o que ele é na mão do Senhor. Então a glória de Deus, ela tem sentido desse peso, da presença de Deus, algo indescritível. Mas aqui ela está voltada mais para o esplendor da glória do Senhor. Foi a primeira visão que o profeta Ezequiel teve, está no capítulo 1, Ezequiel, versículo 28. Ali descreve como ele teve a visão da glória do Senhor. A glória de Deus é a revelação do seu próprio ser, da natureza e da sua presença para com a humanidade, e leva o homem a reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a indignidade diante de Deus. Foi esse entendimento que teve o profeta Isaías. O profeta Isaías, capítulo 42, e o versículo 8, ele teve esse entendimento. Capítulo 40, versículo 2 diz: Eu sou o Senhor, e este é meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Aqui falando que Deus
ele não divide a glória dele com ninguém. Depois você pode ver Isaías 48, versículo 9 e 11, Isaías 60, versículo 2. Na Bíblia, a glória de Deus está, muitas das vezes, associada a brilho. Por isso que eu falei esplendor. E a majestade do Todo-Poderoso. Foi essa visão que teve os pastores que estavam acampados, celebrando, quando o anjo do Senhor veio a notícia que na cidade de Davi, Belém, havia nascido o Salvador. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 9, eles ali foram impactados por aquele resplendor da glória do Senhor, trazendo aquela notícia. Quando o próprio Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João estavam lá no monte da transfiguração, eles viram aquele esplendor da glória. E a ela aqui descreve a visão de Deus como uma nuvem, também uma nuvem escura, com trovões e relâmpagos. Foi assim que o Senhor se manifestou a Moisés no capítulo 19 do livro do Êxodo, e o versículo 9 e 9 do Êxodo diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Versículo 16 diz: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Aqui é a manifestação da glória do Senhor. No capítulo 20, versículo 8, também tem a mesmo sentido. A manifestação física, que é a presença de Deus, estava chegando, ou seja, a glória de Deus. Poderia ser a aparência do fogo como fogo consumidor. Eu estava em Êxodo 24, 17, e lá em Hebreus 12 e 29 diz que o Senhor, Ele é fogo consumidor. Aqui a glória de Deus se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou ao templo. Deus mandou que ele construísse um templo que ele queria habitar no meio do seu povo. E agora Moisés constrói o tabernáculo conforme a instrução do próprio Deus. E agora no capítulo 40 do Êxodo, versículo 34 diz assim: e então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui a presença de Deus ali no tabernáculo no dia da inauguração era a presença de Deus no meio do seu povo, que acompanhou Israel em suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Neste período, a arca foi transferida agora do tabernáculo para o templo. Ela permaneceu no tabernáculo até quando Moisés construiu o templo. Quando Moisés construiu o templo, ela foi transferida para o templo. A glória do Senhor encheu toda a casa. Lá em 2º livro de Crônica, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz ali, naquela inauguração, a presença de Deus ali na inauguração do templo. Vamos ler 2º livro de Crônica, capítulo 7, versículo 13 e 14. Dizia: e cerrou, e cerrou. Se eu cerrar, não, que é o 7, quero o 5. 5 dias aqui, 13. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir a voz do Senhor, e me dizendo: louvou o Senhor, quando, isso aqui é o versículo 3, eles
voz com trombeta e címbalo e outros instrumentos de música para bendizer o Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote descer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O poder de Deus foi tamanho que eles não conseguiam permanecer em pé, devido à presença do Senhor naquele lugar. Deus se fazendo presente ali na inauguração do templo. E no capítulo 7 do segundo livro de Crônica, versículo 8, o sacerdote repete aqui que eles não podiam ficar em pé devido à glória do Senhor. Deus estaria atento à oração naquele lugar. Ali havia uma condição da permanência do povo para com Deus. Olha o capítulo 7 e o versículo 15. Se agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu povo, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão firmes os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas se você ler o capítulo, versículo 14, ele deixa como que ele ouvia. Era necessário que houvesse arrependimento, houvesse quebrantamento do povo diante do Senhor. Então a glória de Deus, ela se fez presente tanto na inauguração do tabernáculo, como agora na inauguração do templo construído por Salomão. Ali Deus estava presente naquele lugar. Mas aí o povo enveredou para a idolatria. Foi o que nós vimos na lição passada. Começaram a introduzir outros deuses dentro do templo e a fazer obras escondidas. Se você for ler no capítulo 8, capítulo 7 e capítulo 8, que fizeram algo que não agradou o Senhor. Por isso agora a glória do Senhor ia se retirar daquele lugar, porque o povo havia colocado outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Foram para o caminho da idolatria, e agora vem a retirada da glória de Deus do templo. O Deus que queria fazer morada, estava presente no meio do seu povo, porque o templo era o símbolo da supremacia da presença de Deus no meio do seu povo. Ali o povo ofertava sacrifício ao Senhor. Ali o povo adentrava, ficava no quarto. Outros sacerdotes todos os dias no lugar santo ofereciam incenso ao Senhor. E uma vez por ano entrava no lugar santo o sumo sacerdote para interceder para o povo. Ali a presença de Deus no lugar santo do santo, que o próprio sacerdote poderia entrar uma vez por ano e ia precisar estar com a vida no altar. E agora o querubim, a nuvem, e o profeta que está se referindo aqui aos dois querubins do propiciatório que ficava sobre a arca da aliança, como uma proteção da arca da aliança. Não é aqui a figura daqueles querubins do capítulo 1. E o comentador, pastor Ezequias Soares, ele disse que não importava aqui qual que seria dos querubins. O que chama a atenção aqui é a retirada da presença de Deus dali daquele lugar. Falando sobre essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto. Não lembra quando o povo saiu lá do Egito,
até chegar pelo Mar Vermelho, havia uma proteção durante o dia e durante a noite. Durante o dia, uma nuvem cobria para que o povo andasse do clima tranquilo, clima bom, do deserto, o sol causticante, o povo não suportaria, mas vinha do clima da nuvem, e à noite aquele clarão para proteger o povo, caminhando em direção à terra prometida. Então, no capítulo 13 de livro do Êxodo, fala sobre isso, de conduzir o povo e a proteção de Deus. Essa nuvem também está associada à presença pessoal de Deus lá no tabernáculo. Depois você pode ver no livro do Êxodo, capítulo 33, foi o dia que Moisés foi lá falar com Deus, e o povo das suas tendas observando a manifestação de Deus na nuvem para falar com Moisés. Essa nuvem está também associada à presença pessoal de Deus no templo, lá na inauguração, repete 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, fala da presença do Senhor. Essa também, nuvem espessa, fala da presença divina que atingiu agora, já mudou. Aqui, toda aquela nuvem, ela representava agora a presença divina que ela atingiu o seu clima superior, ou seja, algo maior. De que forma? Com a presença do Senhor Jesus Cristo. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós e viu a glória do Senhor como o unigênito Filho de Deus. Ali foi a consumação da presença do Senhor. Então tudo aquilo ela direcionava para o Senhor Jesus, a glória de Deus sendo manifestada quando ele veio essa baixa terra. Ainda sobre a retirada da presença de Deus lá do templo, e depois você pode ler Ezequiel capítulo 10, você vai falar sobre isso, principalmente o versículo 18. Eu quero dispensar essa leitura para nós vermos, temos aqui que tem coisa boa nessa palavra de falar. A glória de Javé, ela apagou sobre os querubins e aos poucos afastou completamente do templo. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a glória de Deus, ela foi saindo gradativamente. Ela não saiu de uma vez, ela foi saindo aos poucos. Foi essa visão que o profeta teve. O profeta contemplava essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem. O trono estava parado para descer em cima dos querubins. Nessa visão, o profeta Ezequiel acompanhava a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua parte. O que significa? Significa a saída da glória de Deus aqui representada, ou seja, sendo retirada daquele lugar. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. E a glória de Deus, ela pode ser perdida. Ela pode se afastar, porque aquilo é do tempo. Mas hoje ela está em nossas vidas. Nós estarei falando sobre isso. E alguém pode perder a presença de Deus por algo que às vezes é tão insignificante e a pessoa passa despercebido, mas está às vezes oculto, assim como estavam as imagens que foi preciso o profeta abrir um buraco na parede para ele ver o que estava lá dentro, o que estava acontecendo. E aqui a saída é retirada da presença de Deus. Com isso se aproxima a destruição do templo. Enquanto a presença de Deus estava lá, o templo não foi destruído. O templo foi destruído depois que a glória do Senhor, a presença de Deus, ela se retirou
a presença de Deus já não estava nele. Quando observa a vida de Saul, no dia em que ele foi ungido rei de Israel, a presença de Deus estava sobre ele, que ele chegou até a profetizar, foi lá no arraial e profetizou para um lado para o outro. Mas quando chegou o momento, agora a presença de Deus já não estava mais sobre ele, já estava agora o espírito do mal que o perturbava, sabe? A presença de Deus havia saído. Sansão brincando com o pecado, quando ali por 3 vezes ele brincou com Dalila, enganando ela, e toda vez ele sobressaía, mas na 4ª vez ela abriu o coração para ela. E quando ele tomou o colo dela, que ela cortou ali os cabelos dele, ali não é que a força estava no cabelo, estava na aliança que ele tinha com o Senhor. Naquele momento ela amarrou ele, e ele se achou que ele ia sair como das outras vezes, mas ainda não poderia lutar. O Espírito Senhor já tinha se retirado dele, e ele não percebeu. A pessoa perde a presença de Deus, talvez sem perceber. Por isso é importante sempre estarmos avaliando como é que estamos com o Senhor nosso Deus, como é que estamos na presença dele, como ele está nas nossas vidas. E aqui ela foi saindo aos poucos. Essa casa foi destruída pelos caldeus. Em que ano? Em 587. Mas a presença de Deus já não estava lá no templo. O templo havia sido destruído. E por fim a glória de Deus se pôs sobre agora o Monte das Oliveiras. Aquele monte que nós lemos aqui, o Monte das Oliveiras. Está em Ezequiel 11:23, conforme nós lemos. A presença de Deus no templo era privilégio do povo de Israel, mas eles não valorizavam. Isso exigia o que? Responsabilidade, pois a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Não tem como estar a presença de Deus e o pecado ao mesmo tempo. Não se une, não pode estar junto. O templo precisa estar limpo para que a presença de Deus permaneça. É necessário. Entretanto, a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs, as mais abomináveis. Se voltarmos aqui no capítulo 11 e o versículo 21 de Ezequiel 11:21, diz assim a palavra do Senhor: mas quando aqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. O povo havia afastado os caminhos do Senhor. Ezequiel viu a glória do Senhor partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Ali a glória de Deus ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos. Não mais templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. O que nos chama a atenção aqui o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras, a glória de Deus, ela saiu do templo e ela foi para o Monte das Oliveiras. De lá ela subiu. E a promessa, segundo Ezequiel capítulo 44, versículo 2 a 4, que ela vai voltar no templo do milênio. Se nós observarmos, o Monte das Oliveiras foi também aonde foi a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 9 e 10, fala sobre isso. Ele estava lá quando aqueles os discípulos estavam ali, quando apareceu aqueles 2 varões vestidos de branco, varões galileus. Por que está olhando? Esse mesmo Jesus que vistes subir, assim como ele subir, ele ali viu. Ali a promessa. E onde ele vai descer? No Monte das Oliveiras, conforme Zacarias capítulo 14 e o versículo 4, quando o Senhor vier na segunda fase da sua vida, porque a primeira fase ele vem buscar a igreja, ele não vai vir essa baixa terra, ele vai ficar nos santos. Os anjos, o Espírito Santo vai conduzir a igreja ao encontro do Senhor.
Mas depois da grande tribulação, 7 anos depois, Jesus, ele vai vir para libertar o povo de Israel, e ele vai descer aonde? No Monte das Oliveiras. É lá que ele vai descer com a sua igreja para implantar o seu governo milenial. Então é onde vai vir a glória do Senhor novamente, já no tempo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Todos ficaram vulneráveis, e foi exatamente que ele foi destruído, porque a presença de Deus não estava lá. O povo foi para o cativeiro, passou 70 anos. Deus havia feito a promessa que ia levantar um novo rei, e esse rei, ele ia dar autorização para o povo voltar do cativeiro e construir o templo. A profecia tinha sido por Isaías, e agora vai ser anos depois, vai ser anos, ela estava se cumprindo na vida de Ciro. Ciro agora, o Medo-Persa invade a Babilônia, e quando ele invade, a notícia de que havia essa profecia teve a ver, e ele colocou ela em prática, liberou o povo para reconstruir novamente agora o templo que tinha sido destruído, e o povo voltaram animado para construir o templo. Quando começaram a construir o templo, veio aqui um desânimo. O pessoal disse: rapaz, vamos construir as nossas casas, vamos deixar esse negócio de morar, vamos construir nossas casas, e depois nós vemos esse negócio de tempo. Vamos ver logo o meu interesse primeiro, depois nós vamos ver as coisas de Deus. O pensamento do povo foi esse. Aí Deus vai levando o profeta Ageu para trazer uma mensagem para Zorobabel e Josué, que eles estavam ouvindo com a responsabilidade. E agora ele diz ao Senhor, você pode ler o capítulo 1 de Ageu. Aí quando o povo aparece aquelas pessoas lá, que ele nem faz e critica quem faz. Tem, você tem isso, tem. Aí, vamos ver o que diz aqui esse capítulo 3 do livro de Êxodo, capítulo 3, e o versículo 11 e 12. E cantava as reversas, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilava com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Aqui na fundação. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, ou seja, o templo de Salomão, que havia construído, o templo, e se vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em alta voz, mas muito levantaram a voz com júbilo e com alegria. Então tinha gente que não conhecia o templo de Salomão e estava alegre, jubilando, mas os que conheciam o templo de Salomão estavam chorando, porque era inferior o templo de Salomão, não era a mesma suntuosidade que era o templo de Salomão, por isso chorava. Então estava alguém chorando de tristeza e outro jubilando, que agora ia ter um templo. Eles passaram muito tempo sem ter um lugar para ofertar sacrifício ao Senhor, e agora eles estavam jubilando de alegria, mas o povo estava desanimado. Foi quando Deus levantou o profeta Ageu para ele trazer uma mensagem para Zorobabel. Capítulo 2 de Ageu, versículo 3. Quem é entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vede agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Aqui ele estava falando quem conhecia o templo de Salomão e quem conhecia agora o novo templo que estava sendo construído. Realmente era diferente. E aqui ele veio o versículo 4, diz: esforça-te, Zorobabel, diz o
Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. E trazendo uma palavra de ânimo para o povo, para eles construir o templo, porque o tempo estava passando e eles não tinham construído. Aí o versículo 7: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aqui vem a palavra de ânimo para os construtores, que a casa dessa agora, a glória seria maior do que da primeira. Mas aí o tempo foi inaugurado, o ano mais ou menos 516, e não dava para comparar com o tempo de Salomão, como foi falado no versículo 13. O pensamento do Moisés era retornar, era o retorno da glória de Deus, e não houve. A Bíblia não registra que houve manifestação da glória de Deus nesse tempo que foi reconstruído. É como que agora a glória da segunda casa, o tempo passou. Quando estava faltando 15 anos antes de Cristo, Herodes, ele começou a reforma desse templo. Ele disse: olha, o povo judeu merece algo melhor, e ele começou essa reforma. Quando Jesus veio, que ele, para cumprir a promessa de Deus para a comunidade, ele vai agora ao templo, e quando ele chega ao templo, cumpriu-se a promessa que estava escrita pelo profeta Ageu. Quando o Senhor, ele apareceu na Bíblia, que diz Mateus capítulo 21 e o versículo 12, 21 e 12: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam bombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A casa estava bagunçada, o povo lá estava, e foram ter com ele, o povo os postos, e ele curou, porque no templo não podia entrar ninguém com defeito, não podia entrar ninguém que tivesse um defeito físico, não tinha acesso ao templo. Quando o Senhor curou aquele homem que ele tinha a mão mirrada, aquele homem, ele acidentou no moinho, que a mão dele ficou mirrada, ele foi levado ali para a sinagoga para fazer uma pegadinha com o Senhor Jesus. Mas quando Jesus, ele está lá e chama ele para o meio, e aqui que aprende algo, talvez alguém que esteja escondido, alguém que às vezes está no anonimato, alguém que ninguém está vendo, alguém que ninguém está dando valor, o Senhor chama ele pelo meio, e para o meio. Quando o Senhor chama ele para o meio, é porque ele quer fazer algo na vida dele, é porque o Senhor quer mudar a vida dele, assim como mudou a vida daquele homem. Então o Senhor passou agora, que o tempo era para acontecer isso, mas o povo não estava, o povo estava pegado ao templo em si. A estrutura física não era a presença de Deus, era o apelo dele, era a estrutura física do templo. E o Senhor, quando levaram ele lá, Jesus vai dizer lá em Lucas 11:31: eis aqui está, quem é maior que Salomão? Jesus está dizendo: olha, falando do templo, isso aqui é maior que o templo de Salomão, porque ele era a glória de Deus da segunda casa.
a glória de Deus pessoalmente adentrando o templo. E o povo não entendia isso. Por isso que Ageu disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por que foi maior? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele adentrou aquele templo. O templo, ele desempenhava várias funções em Israel, e era para ser isso. Era um lugar de perdão, era um lugar de encontro com Deus, era um lugar da presença divina, e era o centro espiritual da nação. Era o templo, era para acontecer isso. Mas lá a negociação estava maior, porque o povo não estava tendo mais o cuidado de ofertar o sacrifício ao Senhor daquilo que era de melhor. Era o melhor cordeiro, era o melhor bezerro, não. Estavam negociando no templo. Alguém chegava, disse: olha, eu tenho aqui para vender. Com defeito, era cego, era coxo, era com problema para ofertar ao Senhor. Já não tinha mais o cuidado de ofertar o melhor para o Senhor. Cuidado para ofertar a Deus com aquilo que não vem agradar ao Senhor. Faça o melhor para o Senhor nosso Deus. Quando Jesus curou aquele paralítico lá de Cafarnaum, disse o filho: perdoados estão os teus pecados, como o Senhor falou. E ali era a mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, que a função deles era fazer essa, mas eles não estavam exercendo. Com a vinda de Jesus, o templo tornou-se redundante, porque agora estava o Senhor presente. O templo ali perdeu o sentido para Israel, que agora estava o Senhor Jesus. Então eles tinham que abrir mão, voltar para agora o Senhor. Mas eles não fizeram isso. Eles se preocuparam com o templo. Aqui vem o fim do templo. Disse: Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel. O profeta Ezequiel, com a saída do Senhor, ele ali foi ver o fim do templo, foi destruído o templo. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído. E o povo da pastora está vendo o templo aqui. Herodes reformando o templo. Ele veio terminar ele em 66, no ano 66 depois de Cristo. Passou 46 anos aí praticamente a reforma do templo. E Jesus falando que ia ser destruído o templo. Só que Jesus saiu antes do templo ser destruído. Vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 23 e o versículo 38 e 39. Diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Aqui é a promessa que o Senhor fez para o povo de Israel, que agora o templo ia ser destruído. Ali estava começando agora uma nova dispensação, a dispensação da graça, que agora o Senhor não ia habitar mais no templo presencialmente como era antes, figuradamente, com a nuvem, com a glória do Senhor. Agora ele ia habitar no próprio ser humano. Então, para ir para Israel perdeu o sentido, porque não era mais necessário ofertar sacrifícios, ofertar bezerro, ofertar carneiro, ofertar pombos, não, manjar, incenso. Não era mais necessário fazer isso literalmente, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tinha cumprido tudo isso, mas o povo estava voltado. Até hoje o povo de Israel está clamando, porque o templo foi destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo. A palavra do Senhor diz que não ficaria pedra sobre aquele templo. Aconteceu no ano 70, ou seja, 4 anos depois de terminar o templo, da reforma do templo, ele foi destruído. Mas o Senhor havia se retirado completamente daquilo. O Senhor se retirou, foi quando ele foi assunto lá no Monte das Oliveiras, que ele foi para o céu subir.
ascensão do Senhor, quando ele ressuscitou por 40 dias, aí ele foi a ascensão dele ao céu. Então ele se retirou de lá. Aí quando ele se retirou, 70 anos, no ano 70, o templo foi destruído. Então o povo de Israel, até hoje, clamando que quer um tempo para eles ofertar novamente esse sacrifício ao Senhor, literalmente como era o costume deles. Mas o Senhor fez a promessa que vai voltar para o povo de Israel, mas ele vai voltar para implantar o seu governo milenial. Aí sim, a presença novamente do Senhor no meio do povo de Israel. Agora para nós hoje, momento que do Senhor, quando ele cumpriu o plano da salvação, perdeu o sentido para o povo de Israel. Entendam bem, do sacrifício para Israel. Mas para nós que somos gentios, o Senhor agora, ele passou a habitar na nossa vida. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que diz João 14 e 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele, ou nele faremos morada. Então nós somos o templo. 1 Coríntios 16, 19, não sabeis vós que sou o templo do Espírito Santo, templo morado do Espírito Santo. Então o Senhor passou agora a habitar na nossa vida. E como que nós podemos perder a presença do Senhor? Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 4 de Efésios, e o versículo, capítulo 4, versículo 25, diz assim: pelo que deixei a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, ante trabalho, fazendo com as mãos o que é bom, para que ele tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selado para o dia da redenção. Aqui, o cuidado que nós temos que ter para permanecer a presença de Deus na nossa vida. Não a sua mentirinha santa. Foi ali a mentira, a alma do negócio. Cuidado com esse negócio, mentira, a alma do negócio. Porque sutilmente podemos perder a presença do Senhor. E ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia diz: cuidado, não extingueis, não apagueis, porque ele está em nós. Nesse tempo, nós somos a morada do Senhor. Agora que nós precisamos ter um cuidado, que o valor que está em nós. E aí vamos voltar para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós, como vaso de barro, só temos o valor porque o tesouro está em nós. E o dia que perdemos esse tesouro, perdemos tudo da presença de Deus. Então, o cuidado que nós temos que ter para não perdermos a presença de Deus. A presença de Deus ela ser constante na nossa vida. A maior preocupação que a igreja do Senhor tem que ter é de zelar pela presença de Deus sobre as nossas vidas.
É o cuidado que nós temos que ter com esse templo, para que ele não venha ser profanado, para que ele não venha ter algo que venha contaminar a nossa vida, porque não tem como habitar dois senhores. A lei da física não pode dar dois corpos ao mesmo tempo, né? No mesmo lugar. Então tem como estar a presença do Senhor e algo que não agrada a ele, ou outro. Então, para dar a presença do Senhor, precisamos ter esse cuidado, para não perdermos a presença de Deus. Essa avaliação nós precisamos continuamente fazer, porque senão faz igual a família de Eli. A família de Eli, ela enveredou para algo que não agradava ao Senhor. Ele era sacerdote da casa do Senhor, mas os filhos começaram a fazer abominações na casa do Senhor, e Eli não repreendia os filhos, ele deixava tudo acontecer. Quando foram para a batalha com os filisteus, e lá a arca da aliança foi tomada pelos filisteus, e os dois filhos foram mortos. A glória de Deus mata também, amados. Saiu teve medo quando ele viu a glória do Senhor. Eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele teve medo de morrer, e ali foi morto os filhos de Eli. E quando Eli chega, recebe a notícia, diz que ele era muito forte, caiu, quebrou o pescoço, veio a morte, a nora da luz imediatamente ao filho e coloca o nome, acabou-se, foi-se a glória do Senhor, porque enveredaram para algo que não agradava ao Senhor. Então nós temos cuidado para que a glória, a presença do Senhor, ela permaneça sobre as nossas vidas. Bendito seja Deus. Porque a pessoa pode trocar a presença de Deus pelo ato, pelo momento, algo tão rápido, e ele perder a presença do Senhor. E a presença do Senhor, a pessoa pode perder ela gradativamente ou perder no ato, mas sempre digo que ele perde ela gradativamente. É uma coisinha aqui hoje, outra amanhã, é outra, começa aqui não. A presença de Deus já não está mais sobre a vida dele, e foi-se a glória de Deus. Que nós, como igreja, como templo e morada do Senhor, que nós zelamos nesse templo, porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor, aquele mesmo que subir, nós vamos estar juntamente com ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos lave no Senhor.